Olá, quarta-feira, 6 de maio. Hoje nós vamos falar da recepção aos novos alunos da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Vamos receber o vice-diretor da FC, o professor Paulo Noronha. A gente mostra também o atraso de uma obra aqui na cidade. Reforma da Escola Santa Maria ainda nem foi licitada. Alunos já estão há 1 ano e meio se deslocando para estudar em outro local. Vacina da gripe começa nesta semana. Em Bauru, 95 mil pessoas devem tomar a dose. A gente começa esta edição falando da demora na reforma da Escola Santa Maria. Há 1 ano e meio, os alunos são obrigados a se deslocar por 7 quilômetros para estudar em outro local. Além desse transtorno, os vizinhos da escola reclamam que o prédio vazio é alvo frequente de depredações. E a situação não deve ser resolvida rapidamente. A reforma da escola não foi ainda nem licitada. Há quase 1 ano e meio, a rotina dos alunos da EMF Santa Maria tem sido a mesma. Com o prédio fechado para reforma, todos os dias eles precisam aguardar o ônibus que os leva até a escola Rafael Maurício, a cerca de 7 quilômetros dali. A EMF foi interditada depois da ação de vândalos. Como a prefeitura já tinha a intenção de reformar e ampliar a unidade, foi decidido dar início ao projeto para só então os alunos voltarem a ter aulas no local. O problema é que as obras ainda nem foram licitadas e os pais reclamam da distância que as crianças têm que percorrer para estudar. Eles saem daqui, a gente deixa aqui, mas nesse trajeto até chegar na outra escola para estar se locomovendo até lá, a gente não sabe se acontece um acidente, alguma coisa. A facilidade do transporte ajudou a gente, porque a gente não tem que se deslocar para um lugar que é bem afastado da cidade, mas por outro lado gera sempre aquela insegurança de que as crianças estão pegando estrada, pista. A gente sabe que aquele pedaço lá próximo do Rafael Maurício está em reforma. Enquanto a nossa equipe estava em frente à escola, o motorista de um dos ônibus da empresa errou o caminho e chegou atrasado. Já foi um motivo para tirar o sossego de muitas mães que aguardavam por ali. É isso que acontece, né? Essas controvérsias aí com o ônibus, a gente fica preocupado, pode acontecer um acidente, a gente não sabe o que acontece. A sorte que existe celular, né? Enquanto isso, até saber o que aconteceu, como que fica o coração de mãe? Fica apertado, né? É muito complicado. A diretora da EMF afirma que todos os funcionários estão empenhados em minimizar os impactos da mudança. A escola se responsabilizou juntamente com a Secretaria de Educação por esse transporte, inclusive em todos os embarques e desembarques nós temos pessoas responsáveis da própria escola. E a qualidade continua a mesma da escola, né? Os profissionais que atuavam antes aqui nesse prédio estão atuando lá. Lá as instalações também são boas. Mas ela confirma que a expectativa para o retorno das atividades no prédio reformado é grande. Aqui, na verdade, é a nossa casa, né, a nossa escola, né? O acesso aqui é mais fácil e mais rápido para todo mundo. Além dos transtornos para os pais e os alunos da EMF Santa Maria, quem mora aqui no entorno reclama da falta de segurança. Richard é líder comunitário e conta que com o fechamento da unidade, o prédio ficou vulnerável a depredações. A última vez que a gente fez a denúncia, estava o alambrado cortado, tinha usuários de droga, moradores de rua, queimaram, botaram mais fogo lá dentro, né? Tinha cascos de bebida, até o poste estava com energia ainda na caixa, ele cuspiu um perigo de estar curto, né? Pegar fogo ainda mais, né? Então tá bem assim, tava à vontade dos andarilhos, né? Apesar de aparentemente nada ter sido feito na unidade, a secretária municipal de Educação esclarece que esse tempo foi necessário para acertar toda a documentação para o início das obras. Vera garantiu que a nova planta já está pronta. Nós tivemos uma reunião com todos os professores e o corpo gestor da escola. Ficou definido
né, que elas teriam a oportunidade de dizer como deveria ficar a escola. Agora, elas já fizeram essa reunião, a planta está pronta, faremos uma reunião com os pais, com a presença do engenheiro, para que eles conheçam como vai ficar a escola. No momento, está sendo feito o orçamento da reforma e da ampliação, e só então terá início o processo de licitação. Pronto o orçamento, que a gente calcula que até leve aí mais uns 15, 20 dias, começa a licitação. Como é um processo licitatório, não se faz de um dia para o outro, leva pelo menos uns 3 meses, se tudo correr dentro dos prazos, e aí se dá ordem de serviço para a reforma da escola e já a ampliação junta. Segundo a secretária, o dinheiro para as obras na escola está reservado e não será um problema nesse momento de contenção de gastos da prefeitura. Mas ela não deu uma data para o retorno das crianças à unidade. Nós vamos precisar que, durante a licitação, a gente tenha, na licitação, tem uma cláusula dizendo qual o prazo para que fique pronto. Mas isso é calculado pelos engenheiros e arquitetos. E ainda não temos essa informação. Bauru deve continuar com esse clima típico de outono, com céu aberto e temperaturas amenas até o fim de semana pelo menos. Veja os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Quarta-feira com chuvas isoladas apenas na região nordeste do estado. Essa região está sob influência da frente fria que passou por aqui e agora está nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A tendência é de que o tempo fique firme em todas as regiões a partir de amanhã. Em Bauru, o sol deve continuar a predominar nesta quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 64%. Os ventos sopram fracos, a 5 km por hora. Nesta quarta, a temperatura variou entre 15 e 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de novo de 15 graus e a máxima de 25. E a dengue avança em Bauru. Hoje foram confirmados 178 novos casos da doença na cidade, que agora já soma 2.916 pessoas infectadas somente neste ano. O número já é quase 7 vezes maior que o registrado em 2014 inteiro. A Divisão de Vigilância Ambiental reforça que a população deve colaborar, evitando o acúmulo de água em casa. Depois do intervalo, a gente fala sobre a vacinação contra a gripe. Você vai ver que a procura pela dose que protege contra 3 tipos de vírus já é grande nas unidades de saúde de Bauru. Voltamos daqui a pouco. Continue com a gente. Teve início nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. A dose imuniza contra 3 tipos de vírus que causam a doença. E a procura pela vacina já é grande nas unidades de saúde aqui em Bauru. Por aqui, 95 mil pessoas devem tomar a dose. O aposentado David Valles chegou cedo ao núcleo de saúde do centro de Bauru para ser imunizado. Por ter 74 anos e ser diabético, ele conta que participa da campanha todos os anos. Eu venho para evitar problemas na saúde. E ela funciona? Funciona. Para mim funcionou. Já faz uns 8 anos que eu não sei o que é a gripe. Simone levou as 2 netas para serem vacinadas, mas lá foi informada que apenas a mais velha, de 4 anos, poderia receber a dose. Por que a senhora... Porque senão fica doente, né? É importante? É, né? Os grupos prioritários para participar da campanha são escolhidos conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde por serem mais suscetíveis a doenças respiratórias. Então, para evitar dúvidas como a da Simone, é bom lembrar que devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores na área de saúde, indígenas, gestantes, mulheres que tenham dado à luz nos últimos 45 dias, presos e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis. O seu José, que é aposentado, faz parte desse grupo e fez questão de receber a dose logo nos primeiros dias. Seu José, por que o senhor toma vacina? Para não pegar gripe e para causa da diabetes, para evitar a gripe e tomar muito suco de laranja e bastante fruta.
Em Bauru, a meta é vacinar 80% do público-alvo, o que corresponde a cerca de 95 mil pessoas. Todas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa de segunda a sexta-feira e não podem esquecer a carteira de vacinação. Neste sábado, dia 9 de maio, acontece o dia D da vacinação contra a gripe. A meta do governo federal é que até o dia 22 de maio, mais de 49 milhões de pessoas sejam imunizadas contra a doença. O objetivo do sábado é que a unidade ela fica à disposição somente para fazer a campanha de gripe. Então, visa atender o maior número de pessoas, o fluxo de atendimento ser mais ágil. Essa é a intenção do sábado. Driele alerta apenas para os casos em que a vacina é contraindicada. A vacina ela é contraindicada a pessoas que já tiveram reação alérgica a alguma dose anterior, pessoas que tenham alergia com repercussão hemodinâmica a componentes do ovo e pessoas com quadro febril por alguma patologia. Então a gente pede para aguardar e adiar. E ainda sobre vacinação, continuam disponíveis nas unidades básicas de saúde as doses contra o vírus HPV. Devem tomar a vacina meninas entre 9 e 11 anos de idade e portadoras do vírus HIV que tenham entre 9 e 26 anos. Jovens com até 13 anos que não receberam a primeira dose também podem se vacinar. A imunização é importante porque protege contra a infecção pelo HPV, que pode desencadear o câncer de colo do útero. Até o mês de abril, agora, apenas 40% do público-alvo havia tomado a vacina aqui em Bauru. Agora uma dica de cultura. Começa na semana que vem a 5ª edição do Festival Internacional de Bonecos, o Boneco Gira Boneco. As inscrições para as oficinas já estão abertas e as atividades são todas gratuitas. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Eu converso com a Marisa Basso, que é organizadora do festival. Marisa, como que as pessoas podem participar dessas oficinas? Bom, as oficinas são gratuitas e as inscrições acontecem no Teatro Municipal de Bauru, né? São 2 oficinas, uma de bonecos gigante de balão e outra de máscaras da Comédia dell'Arte. As oficinas vão funcionar em que horário? Do dia 13 ao dia 15, a de balão é das 10 às 12, das 14 às 17 e a de máscara 13, 14, 15, 18 e 19, das 14 às 17. Que a pessoa tem alguma noção para participar? Não é preciso não, mas as vagas são limitadas, então quem tiver interesse tem que rapidamente se dirigir aqui ao Teatro Municipal. Obrigada pelas informações. Quem tiver interesse em mais informações pode acessar o site do evento. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. No próximo bloco, vamos receber o vice-diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, o professor Paulo Noronha. Ele vai contar como a universidade tem recebido os novos alunos que começaram a chegar na última semana. Voltamos já já! A gente abre espaço aqui no Unesp Notícias para falar sobre a recepção aos calouros da Unesp em Bauru. Começaram na semana passada as aulas da Faculdade de Ciências do campus aqui na cidade e quem nos dá detalhes da recepção a esses novos unespianos é o vice-diretor da FC, o professor Paulo Noronha. Professor Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Professor, quais são as atividades programadas para esses próximos dias? A Faculdade de Ciências começou as suas atividades na semana passada, dia 27, e este ano nós estamos fazendo uma programação um pouco diferenciada dos anos anteriores. Nós decidimos diluir as atividades de recepção pelas próximas semanas. Na semana passada, os alunos já participaram da chamada aula magna, da aula de abertura do ano letivo, participaram de uma atividade de recepção já com os diferentes coordenações de curso e o que a gente chama de coletivos, né, da universidade, gerenciado ou capitaneado esses coletivos pelos diferentes segmentos. Há um coletivo feminista, um coletivo negro e eles também estão fazendo atividades. Para a próxima semana está programada pelas atividades da Ativos, que é uma empresa júnior do pessoal da educação física, fazerem uma avaliação física com os alunos recém-chegados, fazer medida de glicose, pressão arterial e para a próxima, ou na outra semana, no dia 19, esses alunos estão convidados a participar de uma intervenção num asilo aqui da cidade de Bauru,
esse asilo conhecido como Asilo Paiva, não é? Esses alunos vão para lá para fazer a pintura do prédio e pequenas reformas. Essa atividade ela é gerenciada por um projeto de extensão chamado Em Vivo e a Cores, que engloba alunos da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Arquitetura e da Faculdade de Engenharia. E este ano a UFC também teve uma ação inédita que foi direcionar uma carta para os pais desses alunos. Qual foi o objetivo dessa ação, professor, e sobre o que diz essa carta? Em primeiro lugar, eu acho que é importante aproximar a comunidade universitária dos pais, num primeiro momento, nessa época de mandar os filhos para a universidade, sempre existem muitas dúvidas, preocupações com relação aos pais. Então, o conteúdo dessa carta, além de, obviamente, dar as boas-vindas e os parabéns aos alunos recém-chegados, darem algumas informações, principalmente de contato com a vice-diretoria, que é responsável por essas atividades de recepção, e pela ouvidoria da Faculdade de Ciências, que recebe, então, esses contatos com os pais num momento onde podem existir questões de trote, alguns excessos, então os pais, inclusive, podem fazer qualquer tipo de reclamação ou pergunta para a ouvidoria da faculdade. Neste ano há uma preocupação grande em relação a orientações na área de saúde, principalmente sobre o consumo de bebida alcoólica, inclusive ações que têm partido dos próprios alunos. Isso. Nos últimos meses, os coletivos ou os centros acadêmicos, eles começaram a se reunir para discutir essas questões que dizem respeito à saúde, atividades culturais no campus, em detrimento a consumo de drogas ou consumo de bebida alcoólica, não é? Então é muito importante porque os próprios alunos, partiu dos próprios alunos essa discussão e eles começam a nos demandar, enquanto direção ou vice-direção do campus, um aumento das atividades culturais, atividades de socialização, e essas coisas começam a dar frutos pelo aumento de algumas atividades dentro do campus. Professor, qual que é a postura para a gente reforçar aqui da universidade em relação ao trote? O trote é proibido pela universidade. Acontece nas semanas de recepção algumas situações de batismo, algumas situações de contato entre os alunos, mas o trote é proibido. Nós nunca tivemos excessos no campus de Bauru. É natural que haja uma confraternização, mas é importante saber que é de responsabilidade da direção qualquer tipo de atividade de recepção que aconteça dentro e fora do campus. E qualquer excesso deve ser comunicado via ouvidoria ou via direção da faculdade. Professor, nesse momento que os alunos estão chegando, eles também são apresentados às pesquisas, aos projetos desenvolvidos na Faculdade de Ciências? Sim, durante essa programação que eu disse que é diluída, todas as atividades do campus, não só da área de graduação, voltada às atividades de graduação, mas internacionalização, nós temos licenciaturas em duplo diploma internacional, nós temos atividades de pesquisa, todas essas atividades são apresentadas para os alunos para que eles comecem a conviver dentro do ambiente universitário. E dentro das iniciativas que ajudam na permanência desses alunos na universidade, porque muitos têm condições desfavoráveis, têm dificuldade de se manter aqui no campus, o que a Faculdade de Ciências oferece para esses graduandos? Esse ano a Unesp já atinge 25% dos seus ingressantes pelos sistemas de cotas ou de reserva, que a gente já começa a receber esses alunos de uma maneira diferenciada. A Faculdade de Ciências, assim como toda a Unesp, oferece as chamadas bolsas assistenciais e auxílio. Os nossos alunos já começaram a entregar a documentação. Essa documentação é importante para que alguns pais ou alunos que estejam ouvindo, eles têm até sexta-feira dessa semana para a entrega total da documentação. Esses alunos vão passar por um crivo da assistente social do campus, que faz aí uma análise dessa fragilidade socioeconômica e indica para as bolsas assistenciais e ou para auxílio aluguel e auxílio alimentação. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas orientações. Agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!